Meninos, boa noite, o professor Lucas de Matemática. Estarei fazendo essa videoaula, né? Estarei fazendo esse exemplo no estilo dos exercícios que eu passei para vocês, né? Essa semana, certo? A gente está trabalhando, né, com potenciação. A gente começou esse bimestre com potenciação. No centro de mídias foi explicado também, né? Como resolver as expressões envolvendo potência. Eu estarei fazendo esse exercício mostrando para vocês como resolver essa expressão aqui, ó. Tá? Então, aqui eu tenho multiplicação, eu tenho número decimal elevado a uma potência negativa, eu tenho divisão, né? Então, tem bastante coisa aqui para resolver. Vamos lá, então. Ó. Como que eu vou resolver isso? Primeiramente, eu vou resolver essa parte de cima aqui, ó. Esquece a parte de baixo. Primeiro, vamos resolver a parte de cima. 0,25 é um número decimal. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele para fração. Vai ficar assim, ó. 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Por quê? Quando você tem número decimal, como que eu transformo para fração? Aqui tem zero. Então, eu vou copiar esses dois números à direita da vírgula, ó, 25 dividido por 100. Por que dividido por 100? Depois da vírgula, à direita da vírgula não tem duas casas? Ó, uma, duas. Então, eu vou colocar 2 zero. Então, 25 dividido por 100. Então, vamos lá. 0,25 é a mesma coisa que 25 dividido por 100 elevado a menos 2, né? Vezes 16 elevado a menos 2 dividido por 1 sobre 5 elevado a menos 2. 1 sobre 5, o que eu posso fazer aqui, ó? Quando não tem nada, significa que o expoente é 1. Quando eu passo isso para cima, fica 5 elevado a menos 1. Então, 1 sobre 5 elevado a 1 é a mesma coisa que 5 elevado a menos 1. Ou seja, o inverso de 5 é 1 sobre 5. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? 1 sobre 5 vai ficar 5 elevado a menos 1 elevado a menos 2. Que propriedade que é essa de potência? Ó, potência de potência, certo? Vezes 5 elevado a menos 1. Para mim resolver isso, o que eu tenho que fazer? A gente vai tentar reduzir na base menor possível. 2, 3, 4, 5. Na menor possível. Então, 25. Se eu fatorar ele, dá 5 ao quadrado. 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Certo. 100. Se eu fatorar o 100, dá 10 ao quadrado. Está elevado a quanto? Isso está elevado a menos 2. Vezes 16. Quando a gente fatora 16... 16 é a mesma coisa que 2 à quarta, né? Como assim, professor? Assim, ó. Como que eu vou fatorar um número, ó? 16, ó. Vou fatorar ele. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ou seja, o 2 repete 4 vezes. Então, vai ficar 2 elevado à quarta, né? Então, vai ficar assim, então, ó. 2 à quarta, que é 16, elevado a menos 2. Ó, outra potência de potência. Dividido. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou reduzindo a menor base possível. Potência de potência. Multiplica os expoentes. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Menos com menos dá mais. 2 vezes 1 é 2. Vai ficar, então, 5 ao quadrado. Vezes 5 elevado a menos 1. Então, o que eu tive que fazer aqui? Eu tive que fatorar, eu tive que aplicar a propriedade potência de potência, né? E agora, quando eu tenho uma fração elevada a um expoente, eu vou passar aqui, ó, a potência. Eu vou elevar o de cima e vou elevar o de baixo. Vai ficar assim, então, ó. Potência de potência, ó. Menos 2 vezes 2, menos 4. Vai ficar, então, 5 elevado a menos 4 dividido 2 vezes menos 2, menos 4 também, vai ficar 10 elevado a menos 4, vezes 4 vezes menos 2, 2 elevado a menos 8, dividido. Quando você tem uma multiplicação de potência, eu tenho a multiplicação, a base é a mesma, ou seja, estou multiplicando um número elevado ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes 5 elevado a menos 1. Então, multiplicação de potência de mesma base,
Ó, 5 e 5, a base é a mesma. O expoente é diferente, mas a base é a mesma. Você vai conservar a base e soma os expoentes. 2 mais menos 1, mais com menos é menos. Então, 2 com menos 1 dá 1. Vai ficar 5 elevado a 1. Certo? Ó, devagarzinho tá resolvendo. A gente tá... O que a gente fez? Fatorou, né? Aplicou a propriedade de potência, da multiplicação, né? Potência de mesma base. O que eu vou fazer aqui agora, então? Eu vou fazer o seguinte, ó. Então, ficou 5 elevado a menos 4, dividido por 10 é menos 4, vezes 2 elevado a menos 8. Esse 10, o que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer o seguinte, ó. Olha para você ver que eu estou só diminuindo as bases. 10 não é a mesma coisa que 2 vezes 5. Ó, 2 vezes 5 é 10. Vai ficar elevado a menos 4. Dividido por 5 elevado a 1. Né? 2 vezes 5, 10. Tá aqui. Elevado a menos 4. Tá aqui. Quando eu tenho, por exemplo, um número, ó, suponhamos que isso aqui é um A. A vezes B elevado a um número, o que a propriedade fala que eu tenho que fazer? A vezes B elevado ao quadrado, por exemplo. Como que fica isso? A ao quadrado vezes B ao quadrado. Eu elevo o primeiro e elevo o segundo ao quadrado. Então, aqui não é diferente. Ó. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vai ficar assim, eu vou copiar aqui. Ó. 5 elevado a menos 4, dividido. 2 elevado a menos 4, vezes 5 elevado a menos 4. Vezes quem? 2 elevado a menos 8, dividido por 5. Elevado a 1, que é a mesma coisa que 5. O que eu posso fazer aqui? 5 elevado a menos 4, dividido por 2 elevado a menos 4, vezes 5 elevado a menos 4. Esse número é igual a esse, não é? Eu posso cancelar. Quando eu divido um número por ele mesmo, a resposta é 1. Então, quem vai ficar, então? Ó, 1 dividido por 2 elevado a menos 4, porque 5 elevado a menos 4 foi embora com 5 elevado a menos 4, cancelou, né? E como deu 1, 1 fica em cima, vai ficar, então, 1 dividido por 2 elevado a menos 4. Vezes 2 elevado a menos 8. 2 elevado a menos 8 vezes 1 dá 2 elevado a menos 8, dividido por 2 elevado a menos 4. Divisão de potência de mesma base, como que faz? Você mantém a base e subtrai os expoentes, ou seja, menos 8 menos 4. Cuidado com isso, ó. Um expoente menos o outro. Então, menos 8 menos 4. Menos com menos fica mais. Então, isso aqui vai dar 2 menos 8 mais 4. Eu devo 8, pago 4, vou ficar devendo 4. Tá? Então, o que aconteceu aqui, então? Ficou essa parte de cima, deu 2 elevado a menos 4. E a parte de baixo deu quanto? Deu 5, tá? 2 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado à quarta. Isso vai dividir por quem? Por 5. O que eu falei para vocês? 2 elevado a menos 4 é igual a 1. Quando eu passo para baixo, o expoente muda o sinal. Aqui em cima era 2 elevado a menos 4. Quando eu passo para baixo, o que acontece com o expoente? Muda o sinal. Então, negativo fica positivo. Se ele está embaixo, vai para cima, muda o sinal também. Então, 2 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1 dividido por 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é 16. Vai ficar, então, 1 dividido por 16 dividido por 5. Divisão de fração. O que você faz? Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. Se você inverter, vai ficar 1 sobre 5. 1 vezes 1, 1. 16 vezes 5 vai dar 80. Ou seja, o resultado dessa expressão é 80. É 1 dividido por 80. Então, observe que a gente fez bastante coisa aqui, né? A gente usou propriedade de potência, multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, divisão de fração, né? Então, não é difícil, gente. É
Tem que ter atenção, fazer os cálculos. Fiz bem devagarzinho para que vocês venham entender, certo? Espero que vocês tenham entendido. E se você entender, você vai ter condição de fazer os exercícios da lista que eu passei, certo? Um abraço para vocês. Até mais. Tchau.